Salve galera do primeiro ano, tudo bem? Bom, galera, estamos aqui então para mais uma semana de estudos e nesta semana nós vamos estudar a parte um e a parte 2 do último capítulo do primeiro bimestre, tá? O último capítulo do primeiro bimestre nós vamos falar sobre os dos hebreus, dos fenícios e dos persas, três povos que habitaram também a região do Crescente Fértil, aquela região onde ficava também o Império Egípcio e o Império Mesopotâmico. E esses três povos que nós vamos analisar nesse capítulo também tiveram uma grande contribuição para a história. Os hebreus, com o surgimento da religião monoteísta, a ideia de uma religião com um Deus só, né, que hoje em dia são as religiões predominantes no mundo. Os fenícios, com o seu desenvolvimento do comércio e a expansão comercial fenícia proporcionou aos fenícios aí se tornarem grandes marinheiros, dominando o mar Mediterrâneo. Já os persas vão se destacar pela sua capacidade de guerra. Os persas vão chegar a constituir um dos maiores impérios que o mundo já viu, isso, claro, lá na Idade Antiga, né? Eles formaram um império gigantesco até serem derrotados pelos gregos nas famosas batalhas que são retratadas em filmes como o 300, o 301 e o 302, tá? Onde eles lutam contra os espartanos, contra os atenienses, tá bom? Bom, vamos lá então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês. Já aproveito para dizer que ao acessarem o link, que sempre será, olhem o mouse, sempre será posto aqui ó, no menu atividades, eu vou liberar para vocês os links por ali, tá? De acordo com o cronograma que vocês receberam. Então se lá no cronograma de vocês está escrito que tem a aula de história na segunda e na quinta, vocês vão receber a parte 1 na segunda e a parte 2 na quinta-feira, para vocês poderem estudar. Legal? Lembrando que no menu avaliações, vocês devem vir aqui e aula após aula devem ir respondendo os exercícios que estão aqui, tá? Os exercícios de Egito Antigo estão aqui e os exercícios de Hebreus, Fenícios e Persas estão aqui, tá bom? Esses exercícios vão ser liberados dia 20 às 8 horas da manhã, segunda-feira, dia 20 de abril, tá bom? Bom, vamos lá então para os livros. Quero que vocês abram o livro de vocês, peguem a caneta, peguem o marca-texto, prestem bastante atenção na aula, acompanhem pelo livro de vocês e tirem dúvidas lá no YouTube, podem fazer comentários, tá bom? Tirem dúvidas que eu vou tentar estar interagindo com vocês, beleza, galera? Vamos abrir aqui então o livro do primeiro do médio. Muito bem. O capítulo 5, Hebreus, Fenícios e Persas, se encontra na página 53. Então vamos lá, página 53. Ok, vamos botar aqui em tela cheia, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Hebreus, Fenícios e Persas. A capa do capítulo coloca para vocês um item, uma observação de cada um desses três povos. Primeiramente, nós temos aqui uma arte em tijolos esmaltados dos persas, tá? Mostrando a riquíssima arte da grandiosa cultura persa, uma das culturas mais incríveis de se estudar da antiguidade. Aqui na imagem do meio nós temos jovens judeus em estudo religioso. Os judeus atuais, eles são considerados descendentes dos hebreus, que é um dos povos que nós vamos estudar nesse capítulo, tá? Eles que deram origem a um monoteísmo, a religião com crença em um Deus só, tá? E na terceira imagem nós vemos aqui um navio mercante fenício esculpido em um sarcófago, mostrando o quanto que os fenícios eram grandes navegadores e, ao mesmo tempo, grandes comerciantes, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles agora, beleza, galera? Vamos lá? Então, ó, podem colocar aqui na página 54. Bom, gente, observem que o mapa ele traz novamente o mapa da região do Crescente Fértil. Nós já falamos sobre essa região quando nós estudamos os mesopotâmicos, que ficavam nessa região aqui, olhem o mouse, entre o rio Tigre e Eufrates, tá bom? E nós também já falamos sobre um outro povo muito famoso que habitava aqui, ó, essa região onde toca o mouse, banhada pelo rio Nilo, claro que eu estou falando dos egípcios. Bom, não eram apenas egípcios e mesopotâmicos que viviam nessa região. Muitas outras tribos nômades
passaram a fixar-se nessa região do Crescente Fértil, buscando aí um local para chamar de seu lar. É o caso dos hebreus, por exemplo, que sempre foram conhecidos como nômades, até que lá por volta de 1000 antes de Cristo começaram a se fixar na região onde hoje fica o país Israel, tá bom? Onde hoje os judeus vivem, tá bom? Já os fenícios, observem aqui o mouse, ó, os fenícios eles também habitavam bem próximos aos hebreus, e os fenícios eles viviam aqui ó, de frente para o mar Mediterrâneo. Observem o mar Mediterrâneo, né, o Egito aqui no nordeste da África, a Grécia aqui, olhem o mouse, a Grécia aqui ó, bem próxima dos fenícios também, olhem a ilha de Creta, tá? Então até pela localização geográfica é que os fenícios vão se tornar grandes marinheiros, eles vão ser talvez o primeiro povo da história a dominar o mar Mediterrâneo, tá? Já os persas, eles não habitavam nenhuma região com rios, tá? Eles habitavam essa região aqui, ó, olhem o mouse, aonde hoje é o Irã, tá bom? Mas os persas, incrivelmente, vão se transformar aí em um dos maiores impérios que o mundo já viu lá na antiguidade, lá na Idade Antiga, tá bom? O mapa ele mostra para vocês um pouco da vegetação, um pouco do clima de cada uma dessas regiões. Não se esqueçam que o clima predominante na região do Crescente Fértil é o clima desértico, tá bom? Bom, continuando, pessoal, virando a página aqui. Falando novamente o livro coloca aqui para vocês a região, né? Então, como eu já falei, o clima predominante é o clima desértico, porém existem algumas regiões montanhosas, outras regiões com vegetação mediterrânea, causadas pelo mar Mediterrâneo, e claro, existem as regiões próximas aos rios, como o rio Nilo, como o rio Tigre, rio Eufrates, que possibilitavam a prática da agricultura. A prática da agricultura longe desses rios não era tão simples assim, tá bom? Bom, ótimo. Vamos continuar aqui. Terceiro capítulo. Nós vamos começar falando sobre os hebreus, tá bom, pessoal? Muito bem. Depois vamos falar dos fenícios e depois vamos falar dos persas. Muito bem. Hebreus. Podem colocar aqui então na página 55. Após essa introdução já feita, vamos falar dos hebreus, tá, gente? Bom, pessoal, como estudar os hebreus de uma maneira mais completa? Bom, nós temos uma fonte histórica riquíssima que pode nos ajudar muito a entender os hebreus, que é a Bíblia cristã. A Bíblia cristã ela é composta por duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito após a morte de Jesus Cristo, pelos seguidores de Jesus, do cristianismo. Já o Velho Testamento foi escrito pelos hebreus. Então, percebam como o próprio cristianismo que nós conhecemos hoje em dia, ele tem uma influência muito grande na religião hebraica. Então olhem como essa religião que os hebreus vão criar, vão fundar, vai se espalhar e vai acabar atingindo boa parte do mundo hoje em dia, né? Boa parte das pessoas do mundo são monoteístas, acreditam em um Deus só. Então, para estudar os hebreus, nós podemos usar a Bíblia, por exemplo, tá? Lendo a Bíblia, lendo os versículos da Bíblia, nós podemos aprender coisas sobre os costumes, sobre as tradições dos hebreus, sobre as práticas sociais, como que era a sociedade, como que eram as leis, o que era visto com bons olhos, o que não era visto com bons olhos, os valores que a sociedade dos hebreus consideravam fundamentais, tá? Tudo isso a gente pode encontrar analisando a Bíblia. É claro que aqui na matéria de história nós precisamos, olhem o mouse, precisamos fazer uma análise desses documentos da Bíblia de uma maneira imparcial e distanciada, sem atribuir verdades incontestáveis. Ou seja, o nosso papel aqui não é ver o que está de certo, o que está de errado na Bíblia cristã, na Bíblia que tem origem aí com os hebreus. O nosso objetivo aqui é analisar esses fragmentos e tentar extrair verdades que possam nos ajudar a compreender mais a civilização hebraica, tá? A civilização dos hebreus, tá bom? Muito bem.
Importante dizer também para vocês, galera, que apesar dos hebreus terem algumas coisas, algumas particularidades culturais que era só deles, eles ficaram conhecidos também por absorverem muita cultura, tanto dos egípcios quanto dos mesopotâmicos. Várias das práticas culturais vistas no mundo dos hebreus, lá na região que a gente analisou no mapa, onde os hebreus ficavam, e dá para perceber que eles absorveram muita cultura, tanto de egípcios quanto de mesopotâmicos, que eram vizinhos deles, tá bom? Muito bem. Desçam aqui o livro comigo, Interpretando Documentos. Ótimo. Então, nós conseguimos observar similaridades entre hebreus, egípcios e mesopotâmicos, o que nos leva a crer que todas essas civilizações que conviveram ao mesmo tempo na região do Crescente Fértil, uma influenciou a outra. Tá? Um exemplo, vamos lá. Um exemplo que eu posso dar para vocês é em relação ao adultério. Adultério é a traição, né, pessoal? Uma esposa trair o marido ou o marido trair a esposa. Para vocês terem uma ideia, lá no Código de Hammurabi, na Mesopotâmica, lá na cidade da Babilônia, o artigo 129 do Código de Hammurabi prevê isso aqui, ó. Se a mulher de um homem for surpreendida em flagrante delito com outro homem, ambos deverão ser amarrados e atirados na água. Então vejam que na cultura mesopotâmica o adultério era considerado um grande crime. E na cultura hebraica? Vamos ver aqui, ó. Na cultura hebraica, lá no livro do Pentateuco, que faz parte do Velho Testamento, o livro lá na Bíblia está escrito assim: se um homem for encontrado deitado com uma mulher casada, ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Olhem a semelhança entre o que estava escrito no Código de Hammurabi, que é mais antigo, e o que está escrito no Velho Testamento aí da Bíblia hebraica, né, dos hebreus, tá? Percebam a semelhança que ambas as sociedades, ambas as culturas, tanto a cultura dos hebreus quanto a cultura dos mesopotâmicos, via com muitos maus olhos o adultério, tá? Outra semelhança, por exemplo, é a prática, uma das práticas que eles absorveram também e que os judeus de hoje em dia, os judeus são os descendentes dos hebreus, uma prática que eles fazem até hoje é a de não consumir carne de porco, tá? E isso foi estabelecido lá no Velho Testamento há milhares de anos atrás, por volta de no último milênio antes da era cristã, ali, 1000 anos, 500 anos antes de Cristo, tá bom? Bom, como falar um pouquinho da origem do povo hebreu? Para analisar um pouquinho da origem do povo hebreu, nós podemos analisar um trecho da Bíblia, que fica lá no capítulo do Gênesis, lá no Velho Testamento, e que conta a história do Abraão e da Sarai, que eram casados, mas ela não conseguia engravidar. Olhem que interessante essa história, virem a página. Então, ó, analisem comigo, nós vamos ler essa historinha. Aqui ela está em história em quadrinhos, mas na Bíblia ela está escrita em forma de texto apenas, tá bom? Nós vamos ler ela, vamos analisar, para na sequência eu falar, então, de como que se desenvolveu a sociedade hebraica, tá bom? Vamos lá, então, rapidinho. Bom, ora, Sarai, mulher de Abraão, não havia gerado um filho para ele e tinha uma escrava, uma egípcia, cujo nome era Agar. Essa escrava, essa é a Sarai. E Sarai disse a Abraão: olha, o Senhor tem me impedido de ter filhos, por favor, vem para a cama com a minha escrava, talvez eu seja honrado com um filho através dela. E Agar realmente engravidou de Abraão, fato que desagradou Sara. Então, a Sarai falou para Abraão deitar-se com a Agar, e eles tiveram um filho, e depois a Sarai ficou meio pistola com isso, né? Continuando. E quando ela viu que tinha concebido, sua senhora pareceu diminuir a seus olhos. E Sarai disse a Abraão: esse ultraje contra mim é por tua causa, eu mesma coloquei minha escrava em teu colo, e agora que ela vê que concebeu, me despreza? Olhem a Sara, então, descontente com Abraão. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Agar deu à luz a um garoto que foi chamado de Ismael, quando Abraão tinha 86 anos de idade, tá? E quando Abraão, passado alguns anos, quando Abraão tinha 99 anos de idade, El Shaddai, uma das denominações de Deus, apareceu para ele firmando uma aliança. Olha o que Deus falou para Abraão: tu serás pai de uma multidão de nações, e tu não deverás ser chamado de Abraão, teu nome será Abraão, porque te fiz pai de uma multidão de nações. Então, Abraão teria recebido uma missão de Deus, um desígnio de Deus, né? Continuando.
E Deus disse a Abraão: Sarai, tua mulher não será mais chamada de Sarai, porque Sara é seu nome, e irei abençoá-la. Sim, dela te darei um filho, e irei abençoá-lo, e ela se tornará nações, rei dos povos virão dela. E Abraão afundou o rosto na terra e riu, dizendo para si mesmo: com 100 anos de idade ter um filho? Sara dará à luz com seus 90 anos? E o Senhor fez o que havia dito. Sara teve um filho com Abraão, já velhos, ele com 100 anos, ela com 90 anos. Tá? E deram o nome desse filho de Isaac, que em hebraico significa aquele que ri. Sara, muito contente, disse que Deus a fez rir e que dali em diante todos os que ouvissem isso ririam com ela. E ela disse: quem diria a Abraão, Sara, está amamentando filhos, mas eu dei um filho a ele em sua velhice? E a criança cresceu e foi desmamada. E Abraão fez um grande banquete no dia que Isaac foi desmamado. Com o nascimento de Isaac, pessoal, o Ismael, que era o filho do Abraão com a Agar, a escrava Agar, deixou de ser o queridinho de Sara, que passou a proteger o próprio filho, o Isaac. Como Ismael ficava zombando de Isaac, Sara ficou furiosa e determinou que Abraão expulsasse a escrava Agar e o seu filho Ismael. Abraão resistiu, mas acabou acatando a sua vontade, fortalecida pela vontade de Deus. Então, resumidamente, galera, o Abraão, olhem só, ele expulsou a escrava Agar e o seu filho mais velho, Abraão, que passaram a vagar pelo deserto, enquanto que o Abraão continuou com sua esposa Sara e o seu filho Isaac. Acredita-se que essa é uma das histórias que pode explicar a divisão que houve entre um povo que antigamente era unificado, os árabes do deserto e os judeus de Israel. Acredita-se que de Isaac tenha se desenvolvido a civilização judaica, hebraica, os hebreus, e da civilização e do Ismael, filho da Agar, teria se desenvolvido a civilização dos árabes, né, os comerciantes do deserto, que nós vamos falar mais nos próximos capítulos, tá bom? Muito bem. Podem vir aqui para baixo, então, tá? Gente, então essa passagem da Bíblia, ela fala do quê? Fala da terra prometida, busca por uma terra prometida que os hebreus estavam à procura, né? Eles eram nômades, foram nômades durante muito tempo, mas acredita-se que por volta ali de 1000 antes de Cristo, ou 2000 antes de Cristo, eles ainda estavam vagando pela região do Oriente Médio, procurando uma terra prometida, um local para que eles pudessem se sedentarizar. E no meio em tantas viagens que os hebreus faziam, eles acabaram caindo às margens do rio Nilo, lá no Egito, onde eles foram escravizados pelos egípcios. Os hebreus acabaram sendo escravizados pelos egípcios, isso também é contado na Bíblia, onde eles ficaram então aí por décadas vivendo como escravos no Egito, para o povo egípcio, tá? A Bíblia também conta que Moisés, um líder aí dos hebreus, conseguiu libertar o seu povo lá da escravidão no Egito e fugiram do Egito. Lá, a Bíblia fala lá, né, que Moisés abriu o Mar Vermelho para que os hebreus passassem por meio à água, atravessassem do Egito para a Arábia, né? Aqui nessa região do mapa, deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa, ó, a história de Moisés conta que Moisés, aqui ó, nesse ponto, Moisés teria aberto o Mar Vermelho e eles teriam atravessado do Egito para aqui a região da Arábia, tá? E voltando lá para a página, então, após esse episódio aí em que Moisés abriu o Mar Vermelho e conseguiram fugir, os hebreus conseguiram fugir então do Egito, os hebreus teriam então, através do Moisés, aos pés do Monte Sinai, pessoal, um monte, né, uma montanha que fica ali na Arábia, ele teria recebido de Deus, do mesmo Deus que falou com Abraão, os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos que Moisés teria recebido aí durante essa fuga do Egito, passaram a ser então as leis incontestáveis do povo hebreu. Olhem só os 10 mandamentos, que são utilizados até hoje pela religião cristã. 1. Não terás outro Deus. Isso aqui a gente pode perceber claramente se trata de outros povos politeístas da época, que acreditavam em muitos deuses, como os egípcios e os
mesopotâmicos, por exemplo, né? Os persas também eram politeístas. Então, os hebreus, o primeiro mandamento é: não terás outro Deus, terá apenas um Deus. 2. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Santificai o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Ou seja, não trairás, né? Não furtarás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás o que não é seu. Percebam que esses 10 mandamentos, eles existem até hoje, foram apropriados aí pela religião cristã, e claro que os 10 mandamentos são uma norma de conduta, uma norma de como o povo hebreu deveria agir e como que os cristãos devem agir até hoje, né? A gente pode observar isso na Bíblia, que organiza aí a fé cristã, tá bom? Muito bem, pessoal. E então, após essa fuga do Egito, eles acabaram se estabelecendo em uma região ali do Oriente Médio, lá no mapa onde está escrito Hebreus, chamada de Canaã. Nessa região, eles acabaram então se estabelecendo sem formar um grande império, tá? Apesar de terem havido alguns reis como Saul, Davi e Salomão, que inclusive também são citados no Velho Testamento da Bíblia, o Saul, o Davi e o Salomão, tá? Eles não chegaram, os hebreus não chegaram a formar um império unificado, um reino unificado. Basicamente, havia então aí a falta de unidade política e administrativa nesses povos hebreus. Então, haviam muitas cidades ali na região de Israel, ali na região do mapa onde está escrito Hebreus, cada cidade com um governo próprio, cidades-estados. Portanto, tá bom? Muito bem. E essa cultura hebraica foi sendo transmitida de geração em geração, até que nos dias de hoje, por exemplo, os judeus, né, que são os descendentes aí dos hebreus, criassem e estabelecessem a religião monoteísta, né? O monoteísmo pode ser considerado, então, a principal herança deixada pelos hebreus, e claro que a maioria da população mundial hoje segue religiões monoteístas, como o cristianismo, o islamismo, entre outras, tá bom? Virem a página, pessoal. Olhem só, podem virar a página. Observem aqui um pouquinho mais sobre a região onde os hebreus viviam. Observem a cidade de Jerusalém. Claro, existe até hoje. Segundo a crença cristã, foi lá onde Jesus teria sido crucificado. E percebam que os hebreus se dividiam em alguns reinos, pequenos reinos, pequenas cidades-estados, como o reino de Israel e o reino de Judá, além de 12 tribos separadas, cada uma com o seu governo, que habitavam essa região, tá bom? Bom, conexões, pessoal. Então, como disse para vocês, o monoteísmo dos hebreus foi sendo passado de geração em geração, absorvido por outros povos e até se transformar aí nas grandes religiões monoteístas que nós conhecemos hoje em dia. O próprio monoteísmo que vê a crença em um único Deus, né, um único Deus com moral e que exige de toda a humanidade uma vida moral, uma vida ética e uma vida de justiça, né? Então esse Deus, único Deus, diferentemente dos outros povos que acreditavam em vários deuses, esse único Deus exigia das pessoas que tivessem fé nele, que essas pessoas fossem verdadeiras, fossem justas, tivessem valores, respeitassem, seguissem os 10 mandamentos, né? Isso foi passado de geração em geração até hoje, não é verdade? O livro sagrado dos judeus que habitam lá Israel hoje em dia chama-se Torá, que é basicamente aí o Velho Testamento da Bíblia cristã. Tá bom? E eles não têm, os judeus, eles não vão a igrejas, tá? Nem a mesquitas. Como a gente chama, então, aí o templo religioso dos judeus, a gente chama de sinagoga, tá bom? E é nessas sinagogas de hoje em dia, onde são realizados, além de serviços religiosos, também serviços como educação e eventos festivos, como o Bar Mitzvah, né? O Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah, que são cerimônias aí de passagem para a maioridade masculina com 13 anos de idade na cultura judaica e feminina com 12 anos de idade na cultura judaica, tá bom?
Bom, terminamos aqui então os Hebreus, pessoal, e o que vocês precisam levar em consideração e guardar na memória é a grande influência que os Hebreus tiveram para as religiões monoteístas que vão surgir depois. Os Hebreus foram os primeiros povos a criarem uma religião monoteísta. Percebam que muito da história deles é contada na Bíblia, a gente pode extrair vários partes da Bíblia para poder compreender um pouquinho melhor a história dos Hebreus, como a fuga deles do Egito, a história do Moisés, a história aí dos reis, né, Salomão, Davi, Saul, e a própria história do desenvolvimento e da crença, dos valores e como que era a sociedade hebraica, tá bom? Bom, vamos falar dos fenícios aqui agora? Outro povo. Os fenícios, pessoal, os fenícios, diferentemente dos outros povos que a gente estudou até agora, das civilizações que a gente estudou até agora, os fenícios não chegaram a formar um grande império, tá? Os fenícios não tinham uma grande religião que promovesse uma unificação cultural nas cidades fenícias. Os fenícios não construíram grandes templos que tivessem resistido ao tempo até hoje. E nem de grandes rios os fenícios se beneficiavam, nem dos rios Nilo, Tigre nem Eufrates. Bom, então, o que fez com que os fenícios, afinal de contas, estivessem nos livros de história e fossem tão importantes para a história, na verdade? Bom, claramente não foi então a organização política administrativa deles. Não foi a organização política administrativa, já que as cidades fenícias estavam organizadas em confederações e, na maior parte da história do povo fenício, essas cidades foram dominadas por povos estrangeiros, como egípcios, mesopotâmicos ou persas. Então, a maior parte da história dos fenícios, eles acabavam sendo dominados por outros povos mais poderosos, tá bom? Bom, então se não é a política deles, a maneira deles administrarem as suas cidades que ficou marcado na história, o que é então, pessoal? Bom, nós precisamos falar do comércio desenvolvido pelos fenícios. Então, os fenícios, pessoal, eles habitavam essa região, olhem o mapa aqui, olhem o mouse, ó. E as principais cidades fenícias eram Biblos, Tiro, Sidom e Berito. Aqui, ó, na região da Fenícia, do ladinho dos hebreus, e é dessa região que os fenícios, olhem o mapa, olhem que incrível, é dessa região que os fenícios vão acabar se tornando grandes navegadores, vão dominar o mar Mediterrâneo e vão estabelecer colônias por todo o mar Mediterrâneo. Algumas colônias famosíssimas, como essa aqui, ó, a colônia de Cartago, que depois vai se envolver em guerras contra o Império Romano, tá? Nós vamos falar isso quando a gente for estudar o Império Romano. Mas observem aqui, ó, como os fenícios acabaram então se espalhando e formando colônias ao longo de todo o Mar Mediterrâneo, ó, até além do Mar Mediterrâneo, aqui já no Oceano Atlântico, onde hoje é Portugal, onde hoje é Espanha, nas ilhas, aqui, ó, nas ilhas da Itália, Ilha da Sicília, Ilha da Sardenha e, claro, no norte da África. É exatamente disso que eu quero falar. Os fenícios, então, eles vão conseguir se expandir e formar aí, então, uma grande rede comercial por todo o mar Mediterrâneo, fundando um monte de colônias. Cada colônia dessa, claro, tinha o seu próprio governo, porém, como foram fundadas por fenícios, elas tinham uma cultura igual à dos fenícios, tá bom? Então, após a análise do mapa, vamos descer aqui, ó, para baixo do mapa. Bom, então podem grifar isso daqui, ó. É no comércio que os fenícios vão se destacar, pessoal. Os fenícios comercializavam produtos com todos os povos da região. Egípcios, mesopotâmicos, gregos, romanos, hebreus, persas. Os fenícios realmente vão se destacar pelo comércio e eles vão ser considerados aí um povo que vai dar um grande desenvolvimento para o comércio na história da humanidade. Tá? Talvez se não fosse pelos fenícios, em que grau de desenvolvimento nós estaríamos hoje em dia, não é verdade? Bom, os fenícios eles comercializavam muitos tipos de produtos, mas os principais eram a madeira, que eles buscavam na Líbia, tá? A púrpura, que é uma espécie de cor para tingir tecidos, e a cerâmica, tá?
Da onde que eles tiravam a madeira para comercializar? Da região do atual Líbano, pessoal, que é ali ao norte da Fenícia, uma região repleta de florestas, e dali que eles tiravam os cedros libaneses, né, que eram madeiras muito apreciadas aí, até para a construção de navios, por exemplo, tá? Pelo mar Mediterrâneo, eles pescavam moluscos, tá? Um molusco chamado murex, da onde eles extraíam a cor púrpura, que é uma cor meio parecida com rosa, roxo, tá? Que era uma cor muito apreciada e muito valorizada, e era revendida por eles. E a cerâmica fenícia também tinha um grande número de compradores, até porque a qualidade da cerâmica feita pelos fenícios era espetacular, e muitos povos compravam aí artefatos de cerâmica dos fenícios, tá bom? Eles também fabricavam vidro e também tinham conhecimento de metalurgia, então eles também fabricavam peças de metal, desde armas até peças assim mais usadas no dia a dia, partes de navios, partes de construções. Então eles também se destacavam pela metalurgia, tá? E para que eles fizessem um comércio, pessoal, tão eficiente, para que eles controlassem todo esse comércio de uma maneira eficiente, os fenícios fizeram uma das maiores contribuições que a humanidade já viu. Os fenícios, olhem só, eles pegaram o alfabeto egípcio e o alfabeto da Mesopotâmia, eles unificaram esse alfabeto e simplificaram esse alfabeto. Ó. Então, olhem só, os fenícios apresentaram um alfabeto razoavelmente simples, com 25 ou 30 caracteres. Então, olha que importância os fenícios tiveram para a simplificação dos alfabetos escritos. Eles simplificaram o alfabeto egípcio e mesopotâmico e formaram um novo alfabeto, mais simples e mais fácil de controlar, mais fácil das pessoas estudarem e aprenderem, tá? Quero mostrar aqui para vocês o alfabeto, olhem só. Esse daqui é o alfabeto fenício, que eles simplificaram. Observem que eles, então, tinham símbolos parecidos com o nosso alfabeto de hoje em dia, e cada símbolo tinha uma fonética diferente, tá? Um som diferente. Bom, vamos lá. Terminando aqui, pessoal, uma moeda fenícia usada então em seu comércio. Observem que os fenícios usavam um sistema monetário com moedas de ouro, moedas de prata, tá? Aqui uma moeda de ouro, tá? Os fenícios foram comerciantes dinâmicos e exímios navegadores. Entre os principais produtos vendidos estão a púrpura, a cerâmica e a madeira. Muito bem. Claro, eu já falei para vocês, eles desenvolveram aqui um alfabeto fenício, um alfabeto escrito fenício, para facilitar todas essas transações comerciais, tá? E é importante dizer para vocês que esse alfabeto fenício vai ser absorvido pelos gregos e depois vai ser absorvido pelos romanos até dar a origem ao idioma escrito latim. E é do latim que o nosso idioma que a gente fala e escreve, o português, nasceu. O português é filho do idioma latim que era falado no Império Romano. Então olhem como, de certa maneira, nós devemos muito aos fenícios. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo eu vou falar sobre os persas. Estudem, bye bye, comentem no vídeo. Façam os exercícios lá no menu avaliações e sempre acompanhem as aulas, pessoal. Cobrem o pessoal da sala. Se cobrem, galera. Bye, bye. Até a próxima.